Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui na questão 166 do primeiro simulado SAS Enem de 2023, a parte de matemática. Estamos aqui numa questão que precisa calcular a área de algumas figuras planas e vamos ao enunciado para ver o que está acontecendo e tirar as conclusões aí do que ele está pedindo. O enunciado: uma estamparia produz camisas estampadas a partir de camisas brancas de tamanho único. O custo de produção dessas camisas é diretamente proporcional à área estampada, e elas são produzidas em 5 estampas distintas, cujos formatos e dimensões estão indicados a seguir. Então, nós temos aqui uma tabela, né? A estampa XYZWT, o formato da estampa e as dimensões que tem. A fim de reduzir os gastos e ainda ter material disponível para a venda, essa estamparia decidiu produzir camisas da estampa que gera o menor custo de produção. Utilize 3 e 1,7 como aproximações para π e raiz quadrada de 3, respectivamente. A estampa presente nas camisas que serão produzidas será a... Bom, a gente vai ter que calcular as áreas, né, de todas essas figuras planas e analisar qual que tem o menor custo. E ele deixou claro aqui para a gente como que funciona lá. O custo de produção dessas camisas é diretamente proporcional à área estampada. Então, o que acontece? Quando a gente pega o custo e divide pela área, sempre dá o mesmo resultado, dá um K que a gente chama de constante de proporcionalidade. Isso aqui é equivalente a dizer que o custo de produção é uma constante vezes a área, tá? O que quer dizer isso para nós? Quando isso ocorre, que se a área é maior, o custo é maior. Se a área é menor, o custo é menor, tá? Então, nós temos aqui a solicitação, o comando da questão, que fala assim, que essa estamparia decidiu produzir camisas de estampa que geram o menor custo de produção. Então, o menor custo ocorre quando? Ocorre com a menor área, tá? Se essas grandezas são diretamente proporcionais, diminui a área, diminui o custo. Então, nós vamos calcular as áreas de todas as figuras e ver aquela que tem a menor, tá? Então, lá, estampa X, formato circular, 16 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 16 centímetros, isso implica que o raio é 8 centímetros. Então, a área da estampa X, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ele pede para a gente usar o π igual a 3, então vai ficar 3 vezes 8 ao quadrado. Como tem que calcular a potência aqui primeiro, então ficou 3 vezes 8, 64, 8 ao quadrado, 64, e vai multiplicar isso por 3. Então, vai ficar 3 vezes 64, isso dá 192 centímetros quadrados. Tá? Então, essa é a área da estampa X. Agora, nós vamos analisar o seguinte, a estampa Y. A estampa Y ela é retangular e aqui tem 25 por 15. Tá? Então, a área da estampa Y é a área de um retângulo, é o produto das suas duas dimensões. Então, 25 vezes 15, isso dá 375 centímetros quadrados. Agora, nós analisaremos a estampa Z.
A área da estampa Z, nós temos aqui, ela é um quadrado, né? O formato é quadrangular, de 20 por 20. Bom, a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, 20 ao quadrado, que dá 400 centímetros quadrados. Agora, o que a gente vai analisar? A próxima estampa, W. Então, a área da estampa W, ela é hexagonal regular. Bom, vamos voltar aqui e fazer uma recapitulação do hexágono, da área do hexágono, tá? Então, suponha que aqui a gente tem um hexágono regular, a gente consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá? Então, nós temos aqui 6 triângulos equiláteros, certo? Então, a área do hexágono regular ela é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. TE aqui, triângulo equilátero, tá? Nós temos 6 vezes a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, a gente tem aqui ó, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar por 2? Então, nós temos 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, a área de um hexágono regular é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O L é a medida do lado aqui do hexágono regular e ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, então todos os lados aqui são iguais a L, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos lá 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Olha lá, 8 centímetros de lado, esse é o L. Vai ficar 3 vezes 8 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Daí, a gente tem 3 vezes 8 ao quadrado, 64, vezes a raiz de 3 sobre 2. Ele pede para a gente usar a raiz quadrada de 3 aqui como 1,7. Isso vai ficar 3 vezes 64, 3 vezes 64 dá 192, vezes 1,7 dividido por 2. 192 vezes 1,7 dá 326,4 dividido por 2, que dá 163,2 centímetros quadrados de área. E para finalizar, nós calcularemos a estampa T, que é um triângulo equilátero de lado 15 centímetros. Então, a estampa T, a gente vai calcular a área da estampa T, é a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como ele disse lá que o lado é 15, então vai ficar 15 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. O 15 ao quadrado é 225. 225, a gente tem que usar o raiz de 3 como 1,7, dividido por 4. 225 vezes 1,7 dá 382,5, dividido por 4. E dividir por 4 vai dar 95,625, 95,625 centímetros quadrados, tá? Então, nós temos todas as áreas, 192, 375, 163, 95,625, tem uma de 400 aqui, ó. A menor é da estampa T. Daí, a estampa presente nas camisas que serão produzidas será a estampa T, alternativa I. Certo? Então, aqui a gente
né, calculou a área de todas essas figuras geométricas para concluir qual que tinha a menor área, porque se o custo é diretamente proporcional à área, então se você tem a menor área, você tem o menor custo. Se tem a maior área, você tem o maior custo. Então nós queremos a figura que tinha a menor área, que geraria um custo o menor possível. Beleza? Então essa é a questão 166, alternativa E. Espero aí que você tenha gostado da resolução, compreendido o problema, e se eu puder te ajudar cada vez mais, eu vou ficar muito feliz, tá? Só não esquece aí de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa nossa saga de resolução das questões aqui do primeiro simulado SAS Enem de 2023, para poder te ajudar aí nas suas revisões, estudos, conhecimento, correção e assim por diante, tá? Então conto aí com a sua inscrição para você fazer companhia aqui para mim no canal e desejo para você aí tudo de melhor sempre. Te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau, até mais. Valeu!